Olá, querido amigo, querida amiga, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com você. É uma alegria enorme ter você aqui em mais uma lição. Na última lição você pôde acompanhar aí o irmão Walter com a Elaine. Foi uma bênção, uma maravilha. E hoje eu tenho um convidado mais que especial. Mas antes de falar do meu convidado aqui, eu queria citar a lição de hoje, a lição 8 da Escola Sabatina. Infelizmente, estamos já chegando ao final de mais um trimestre. E a lição de hoje tem como tema Escolham a vida, perdão. Escolham a vida. Então você é o meu convidado e a minha convidada a participar conosco aí. Deixe seus comentários, compartilhe aí com seus amigos. É muito importante que você compartilhe para que essa mensagem aqui, esse estudo, possa chegar o mais longe possível. E eu queria apresentar aqui o nosso querido irmão Jobson, diretor de Ministério Pessoal daqui da cidade de São Jorge. Seja bem-vindo, irmão Jobson. Queria que você desse as boas-vindas para quem está em casa. Você que está em casa assistindo essa live, que Deus te abençoe, né? Esse estudo é muito interessante porque nós estamos abordando a aliança, né? Que Deus fez com o povo de Israel. E é um estudo muito interessante porque vai puxar um pouquinho antes, desde a queda de Adão e Eva. Mas preste bem atenção que vocês vão gostar muito dessa lição aqui. Amém. É uma alegria, irmão Jobson, estar com você aqui. O Jobson aí, que ele é o nosso especialista aqui, né, em profecia, né, em especial espírito de profecia. Né, não, irmão Jobson? Conhece bastante do grande conflito. Graças a Deus eu conheço. Já li. Só o grande conflito eu li mais de 20 vezes, né? Oh, beleza, olha isso. Então, qualquer questão, né, que temos sobre o grande conflito, sobre eventos finais, sobre qualquer livro aí do Espírito de Profecia, consulte o irmão Jobson aí. Ele é uma bênção aí para a nossa igreja e também para o ministério pessoal. Tá bom, irmão Jobson? É um prazer tê-lo aqui. E vamos para o verso para memorizar, que encontra-se em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Abra sua Bíblia aí, que diz assim, ó: Hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida, para que vivam vocês e os seus descendentes. Essa é uma mensagem muito interessante, irmão Jobson, que o primeiro que ele põe aqui como testemunhas o céu e a terra. E ele propõe apenas dois caminhos, é exatamente disso que a gente vai falar nessa semana, nesse estudo, exatamente da escolha desses dois caminhos. Mas para a gente começar essa lição de hoje, é muito interessante aqui que a lição já começa abordando um assunto que já é global, é uma globalização um conflito, aí, né? que Entre o bem e o mal. Não, antes disso, né? Antes disso. Dentro do grande conflito, o ser humano, quando ele é criado para Deus, ele é criado por Deus, na verdade, ele foi criado exatamente para não morrer. Não morrer. Não é isso? E não pecar e não morrer, não né? pecar e não morrer. Exato. Infelizmente, nós vemos que o homem pecou, né? Adão e Eva pecou, e por isso nós somos pecadores desde então. E por isso nós temos como salário que é a morte. Né? O salário do pecado é a morte. Mas mesmo assim, irmão Jobson, a gente vê que os seres humanos ainda buscam essa imortalidade. Porque a morte não é agradável nem para Deus, que não é pecador, como também não é agradável para nós. Não é isso? Exato. Ela não é agradável. E a gente vê que a ciência hoje tenta buscar exatamente isso. Buscar a imortalidade. Aqui conta, por exemplo, a história de uma moça, né, que foi diagnosticada com uma doença mortal, com um tumor exatamente no cérebro. Mas ela quis o quê? Se eu morrer, eu quero que congelem o quê? O meu cérebro. E acontece muito. Outro dia eu estava assistindo um documentário exatamente sobre esse assunto, onde as pessoas querem fazer o upload agora do cérebro para uma máquina e viver de forma imortal, tá? Então, irmão Jobson, é muito interessante o que vamos abordar hoje, porque o assunto, né, hoje da imortalidade é muito desejado por todos nós, não é isso? Porque o ser humano, ele na realidade, ele foi criado para não morrer, né? É isso mesmo. Mas, infelizmente, após o pecado... É isso mesmo. Mas antes de iniciarmos, antes de abordarmos mesmo o que a lição nos ensina sobre esses dois caminhos, vamos fazer uma oração?
Você que está em casa, curve agora a sua fronte, vamos falar com o nosso Deus. É muito importante, antes de abrirmos a Bíblia, antes de estudarmos a Bíblia, termos o hábito de pedir a orientação do Espírito Santo. Então, convido você, curve suas frontes, vamos falar com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Criador dos céus e da terra, mais uma vez em Tua presença nessa semana, Senhor, queremos te pedir que o Teu Santo e amado Espírito venha guiar os nossos estudos da Tua Palavra. Que o Senhor venha nos guiar pelas veredas da justiça, Senhor, por amor do Seu nome. E que Seu nome seja exaltado em nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, irmão Jobs, a gente já abordou um pouquinho aqui, fez uma breve introdução sobre essa lição, né? E logo no domingo tem como tema a árvore da vida. E esse tema é muito importante porque vai abordar ali lá no princípio, né? E Exato. também a gente vê o assunto da árvore da vida lá no final. Por quê? Eu queria até fazer essa pergunta para você. Por que a árvore da vida é citada no começo da Bíblia e no final? E quais são as duas opções que Deus deu para Adão e para o ser humano em si? Então, quando Deus ele criou o jardim do Éden, tudo era belo, bonito e perfeito. Aí ele criou o homem e a mulher, Adão e Eva. Até então eles estavam tendo uma felicidade assim maravilhosa. Mas o detalhe aí da criação do jardim do Éden foi quando Deus disse para o casal assim, que eles poderiam comer de toda a árvore, né, do fruto das árvores que estavam ali no jardim. Porque tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Então, eles tinham acesso aos frutos das árvores. Eles não poderiam se aproximar daquela árvore que Deus proibiu. E como a gente já conhece toda a história, a gente sabe que, infelizmente, Eva, por descuido, estava assim longe do marido. E ela, quando ela viu, acho que ela se deparou com a árvore do conhecimento do bem e do mal. E, para a atração dela, para atrair mais ainda ela, ela viu uma serpente falando, né? Olha só, uma serpente falando. Aí a gente conhece todo o resumo, Eva se aproximou, tal, a serpente começou a falar que ela ia ficar mais inteligente, comendo daquele fruto, tal, né? Que realmente ela ia conhecer o bem e o mal. E ela, por curiosidade, acabou caindo nessa tentação e comeu do fruto. E a partir daquele momento, então, desobedeceram os mandamentos de Deus, né? A ordem de Deus. Aí, após o pecado, é porque aí Deus disse, agora vocês têm essas duas opções. Antes era uma só, que era a vida eterna, enquanto vocês eram obedientes. A partir do momento que vocês pecaram, agora só tem duas opções que vocês vão ter que tomar. Seguir, né, o plano de Deus para ter a vida, ou desobedecer e o resultado da desobediência seria, então, a morte eterna, né? Você vê que já começou ali no Jardim do Éden, após o pecado. Isso é muito interessante. Eu queria que você comentasse essas duas opções para nós, irmão Jobson. E ele fala exatamente, nós temos aí um meio termo entre a vida eterna e a morte eterna, ou seja, muita gente hoje, a gente vê que, até mesmo dentro da igreja, fala assim, eu estou em cima do muro, eu frequento a igreja, mas eu não quero cargo nenhum na igreja, eu não quero trabalhar, não quero ficar nisso. Mas eu estou em cima do muro ali. Existe isso em cima do muro? As duas opções começou no Jardim do Éden. E Deus, ele é bem claro em afirmar que se a pessoa não escolher a vida, ela automaticamente já está do outro lado. Mesmo que ela pense assim, bom, eu não quero compromisso com Deus e também não vou querer compromisso com os prazeres deste mundo, eu vou ficar na minha. Então, quer dizer, ela acha que ela está no meio termo, mas o meio termo não existe, porque automaticamente, quando você desiste, né, do plano de Deus, da vida que Deus oferece, que é a vida eterna,
automaticamente essa pessoa já está do outro lado. Porque o que a gente tem que enfatizar nessa lição é que, antes de tudo isso, houve um grande conflito, né? A Bíblia diz que lá, depois nós tem até uma passagem lá, acho que no final da lição, quase no final, que fala do Apocalipse, que houve um grande conflito entre Cristo e Satanás. E Satanás ele trouxe a terça parte dos anjos e foi lançado para essa terra. Então, não adianta a pessoa falar assim, eu não quero ter compromisso nem com um nem com o outro, vou ficar no meio termo, porque não existe. A pessoa automaticamente ela vai pender para o lado do mal, né? Vê que nesse meio termo aí não existe, né? E geralmente as pessoas que se acham que estão no meio termo, na verdade, elas já estão seguindo o caminho da morte A eterna. morte eterna. E isso é muito interessante, irmão Jobson. Deus criou Adão e Eva, né, para multiplicar, claro, mas ele criou Adão e Eva para predestinados. Predestinados a quê? A predestinação da parte de Deus é que a pessoa escolhesse o bem para poder viver, né? Deus ele não predestinou dizendo assim, você está salvo, você está perdido, porque antes da fundação do mundo, a gente até tem estudado a lição, que antes da fundação do mundo, Deus, no caso, o caso de Jesus Cristo, ele se ofereceu para vir a este mundo. Então, antes da fundação do mundo, por isso que existe uma passagem aqui que eu acho muito bonita nessa passagem, porque diz assim, está lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, essa passagem aqui, que está no Novo Testamento, o próprio Deus, lá no Antigo Testamento, antes da fundação do mundo, ele já tinha amado o mundo, porque ele já sabia que a raça humana iria cair no pecado, né? Então é uma das passagens maravilhosas que é, por isso que fala sem meio termo. Então é duas opções, né? O caminho estreito, o caminho largo. Eu até escrevi aqui, dois senhores. Ou você serve a Deus, ou vai servir o outro senhor que é o inimigo. Dois destinos, né? O destino que Deus aponta para a vida eterna e tem outro destino que vai para a perdição eterna. Então, a Bíblia, ela deixou a Bíblia é como se fosse um guia, né? Um mapa que aponta para o destino final, que é a salvação, né? E é muito interessantíssimo, irmão Jobson, a gente está abordando esse assunto sobre a vida eterna, a morte eterna. Nós, mesmo como pecadores, Deus ainda não predestina a salvação. Salvação, Mas nós exatamente. escolhemos se vamos aceitar essa salvação em Cristo Jesus ou se vamos pagar nós mesmos. Exatamente. Por isso que é um detalhe aí que Deus ele deu. Quando Deus ele criou Adão e Eva, ele já criou com livre-arbítrio, né? É bom a gente enfatizar isso, Alisson, porque Deus ele não criou robôs. Tipo assim, ele aperta um botão e você vai me amar para sempre, você vai fazer tudo o que eu mando. Não, Deus ele deu livre-arbítrio. Por isso que mesmo quando eles pecaram, eles tinham esse livre-arbítrio de escolha, né? Agora eu te pergunto, irmão Jobson, essa mesma opção foi dada a Israel? Exatamente, foi dado a Israel. Quando a gente entra na parte de Israel, que quando Moisés ele foi o porta-voz de Deus, né? Aí Moisés ele tirou o povo de Israel do Egito, naquela escravidão terrível lá, mais de 400 anos, e levou para o deserto.
Deus queria orientar esse povo desde o início, através dos estatutos, dos mandamentos, né? Então, Moisés, no caso esse povo aí, eles foram instruídos. Então, quando a gente vai entrar na parte da aliança, que aqui a gente vai ver depois que Moisés, na realidade, ele já estava se despedindo do povo. Em Deuteronômio 30, mais ou menos, Moisés já estava se despedindo do povo, e foi aí que ele escreveu esse livro de Deuteronômio. A gente tem estudado sobre isso, né? Deuteronômio seria a despedida de Moisés e a orientação para que Moisés passasse para o povo toda a repetição da lei, né? Eles fossem obedientes porque as nações estavam ao redor deles ainda. Tinha nações pagãs ainda, né? Então, irmão Jobs, aí entra a próxima pergunta que eu quero fazer para você. Tem relação essa escolha entre vida eterna e morte eterna com a lei? Sim. Então, vida e bem, morte e mal, bênção e maldição. Você vê, no livro de Deuteronômio, quando a gente começa a ler aqui o capítulo 30, o capítulo 29, ele já começa a entrar nessa questão. E Moisés, eu tinha falado aqui que ele estava se despedindo do povo, então ele instruiu toda a lei de Deus. Aí ele colocou lá bênção e maldições, né? Dependia só das atitudes do povo. Se o povo obedecesse, porque na realidade Deus queria que essa nação fosse um exemplo, né? Uma nação santa. Por isso que fala santo, separado. Era uma nação que tinha um propósito. Eles tinham que mostrar para as outras nações que eram idólatras que era uma nação diferente, era uma nação que estava seguindo o propósito do verdadeiro Deus. Porque aqui, inclusive, a gente vai falar muito a respeito disso. Porque eles tinham que obedecer os mandamentos porque eles estavam sendo dirigidos pelo verdadeiro Deus. Enquanto as outras nações eram pagãs, adoravam esses deuses falsos, né? Então Deus não queria que essa nação de Israel se contaminasse com esses povos, porque eles iriam mais na frente se rebelar contra Deus e contra a lei de Deus, né? Amém. Isso é muito legal. Mas já que você mostrou que tem essa relação entre os mandamentos e essa escolha entre a vida eterna e a morte eterna, por que que para o mundo hoje é tão difícil seguir os mandamentos de Deus? E era difícil para o povo de Israel seguir os mandamentos de Deus? Sim, então, como a gente estava falando logo no começo, como houve esse grande conflito, Satanás, ele fica 24 horas tentando as pessoas. Então, não é porque o povo de Israel estava ali junto com Deus, né? No caso, Deus habitava no meio do povo, através lá do santuário, né? Que eles estavam livres das tentações. Vezes e vezes tinha discussões entre eles, pecado escondido. A gente tem vários episódios lá que quando eles iam para a guerra, teve israelita, né? Que trouxe bens de outras nações, escondeu lá debaixo da tenda. Então a gente vê que realmente o inimigo estava sempre tentando esse povo. E aqui fala assim, ó, parece tão óbvio qual seria a escolha correta, não é? No entanto, sabemos o que aconteceu. O grande conflito era tão real como ainda é no presente. E devemos aprender com o exemplo de Israel o que pode acontecer se não nos entregarmos totalmente ao Senhor. Então Israel foi um exemplo do que aconteceu no passado. E trazendo para os dias de hoje, Alisson, a gente vive o mesmo problema. E foi até comentado na classe, né, que os mesmos pecados que eles cometiam, nós hoje cometemos porque a idolatria hoje ela é moderna. Né? Antigamente era estátua de madeira, de metal, né, de barro. Hoje não. Hoje nós temos aí uma infinidade de coisas que pode se tornar uma idolatria, né? Então, por isso que Deus propôs, ó, a bênção é a vida, a maldição é a morte eterna.
né? E a quem vocês vão escolher no caso, né? Enquanto Moisés estava vivo, eles falavam, não, nós vamos seguir o Senhor, mas a gente conhece toda a história, a gente sabe que depois que Moisés morreu, e depois que, principalmente Josué, depois que ele morreu também, aí o povo se desenfreou de tal maneira que Deus já sabia que lá na frente o povo iria se rebelar contra Deus, né? E uma vez num dos estudos você citou exatamente isso, né, que você acabou de falar, sobre a adoração a ídolos, A né, ídolos. a outras que pode ser aí o nosso próprio smartphone, o nosso trabalho. E teve até também, no mesmo dia, o pastor Santelli também citou isso, né? Exatamente, o A pastor pregação Santelli, né? sobre isso. E eu queria ver com você, o que isso tem a ver com a adoração. O que a adoração tem a ver com essa escolha entre a vida eterna e a morte eterna? Então, aqui eu grifei umas coisas interessantes aqui que diz assim, ó, Yahvé colocou diante do povo duas opções, né? Como fez com Adão e Eva no Éden. E as palavras hebraicas para bem, tov, e mal para ra, em Deuteronômio 30:15 são as mesmas usadas em Gênesis para a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Então, quer dizer, desde o princípio, os dois tinham essa opção, porque Deus deu o livre-arbítrio. E não há meio termo nenhum, lugar neutro para se estar. Então, quer dizer, como a gente comentou, né? A adoração verdadeira, ela está assim, enquanto você obedece às leis, os estatutos que Deus estabeleceu no começo, essa é a verdadeira adoração. A partir do momento que você se desvia dos mandamentos de Deus, automaticamente, como a gente já tem assim a mente carnal, devido por causa do pecado, o nosso corpo, a nossa mente, ela já tende para o mal. Então, a verdadeira adoração é enquanto você está ali com Deus, buscando, meditando, orando, estudando a Bíblia, passando para os dias de hoje. No passado eles tinham o quê? Só a Torá, né? Porque no caso Moisés escreveu os 5 primeiros livros. Mas eles tinham a presença de Deus ali, literalmente. Hoje nós temos a Bíblia, né? O Espírito de Profecia. Então essa é a verdadeira adoração. É você estar ali em comunhão com Deus, buscando através da oração, do compromisso com a igreja, o estudo da Bíblia. Agora, quando a pessoa se afasta disso, aí é fatal. Aí é fatal, aí já vai pender para o outro lado. E quando a pessoa acordar, pode se tornar até tarde demais, né? Falando em adoração, irmão Jobson, a gente vive hoje num contexto muito diferente daquela época, né? No contexto de sociedade, né? Temos uma sociedade muito mais evoluída, temos coisas que nos atraem de forma impressionante, não precisamos ficar mais nos ajoelhando diante de Deus, aquelas coisas, mas adoramos outras coisas, porque o ser humano, em sua natureza, ele tem a intenção sempre de adorar. Ele tem a tendência a adorar alguém, alguma coisa. Alguma coisa, não é é? verdade. Pode ser o trabalho, pode ser qualquer coisa. Como no contexto da sociedade que nós vivemos hoje, nós iremos conseguir adorar totalmente a Deus e única e exclusivamente a Ele? Só existe uma maneira de você estar assim, 100% ligado nas coisas de Deus. É através do compromisso. Primeiro você tem que aceitar Jesus como seu Salvador, né? Aí depois vem o compromisso com as Escrituras, a palavra de Deus. E porque foi o que você falou, é verdade. Hoje nós estamos sendo tão bombardeados com tanta coisa, né? Tantas filosofias que eles falam que o homem veio do macaco, que houve um Big Bang que explodiu lá e aquelas partículas se uniram e aí foi formando a vida e tal. Mas tudo tá fora da realidade da palavra de Deus. Então, a verdadeira adoração é quando a pessoa realmente reconhece que existe um Criador, né? E reconhece também que os mandamentos, eles não foram só para o povo de Israel. Hoje a sociedade pensa que os mandamentos de Deus é uma coisa que você é dono de si e que você é que vai escolher se você quer casar com esse, com aquele, se você quer ser homem ou mulher. Hoje mudou tudo, não é isso? Mas a gente tem a regra bíblica. Os mandamentos de Deus representam o caráter de Deus. Então a gente sabe que essa é a verdadeira adoração diante de Deus, né?
princípios, né? Princípios. Isso é né? muito importante. Irmão Jobs, a gente está chegando ao final da nossa escola sabatina e eu queria que você desse suas considerações finais. Qual o apelo que nós devemos fazer aí para as pessoas, para quem está assistindo essa lição de hoje? O apelo que eu faço, né, para as pessoas que estão assistindo é que Deus, Ele te ama. Deus, um dia esteve neste mundo, no caso de Jesus Cristo, Ele deu a sua vida, Ele morreu na cruz, a morte na cruz dele era o plano da redenção, da salvação, e você, todas as pessoas no mundo inteiro, não importa a religião que você está frequentando, ou se você não tem religião, saiba que Deus, Ele te ama, e Jesus, Ele morreu por você, e no plano final agora, né, no caso das profecias, um dia Jesus vai voltar e nós vamos adorar o verdadeiro Deus, né? E Deus, ele está ansioso para que esse dia aconteça, porque a salvação é para todas as pessoas. Então esse é o apelo que eu faço para vocês. Amém. Amém. Muito obrigado, irmão Jobson. E você que está em casa, Romanos capítulo 6, versículo 23 diz assim, ó: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Salvador. Então temos dois caminhos: ou você escolhe a morte eterna, ou você escolhe a vida eterna. A escolha é totalmente sua. Irmão Jobson, para encerrarmos essa escola sabatina, eu gostaria que você fizesse uma oração. Senhor nosso Deus, obrigado por termos conhecido a verdade. Sabemos que o Senhor é o verdadeiro Deus, o Criador dos céus e da terra. Nesse momento, eu quero também interceder por todos que estão assistindo essa live, que a gente possa compartilhar para todos, porque a gente sabe que um dia o nosso Deus, o Senhor Jesus, vai voltar a essa terra e Ele quer salvar a todos. Por isso, ó Pai, eu coloco esses pedidos nas Tuas mãos e te agradeço por Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, irmão Jobson. Muito obrigado a você que está nos acompanhando nessa semana aí, o estudo da lição da Escola Sabatina. Não esqueça, compartilhe essa lição com seus amigos, com seus familiares. Esse tema é muito importante, tá bom? E eu espero você, né, no próximo sábado, lá na igreja de Cidade de São Jorge, para estudarmos juntos, debatermos juntos aí a lição da Escola Sabatina, tá bom? Fique com Deus, tenha uma ótima semana. Até a próxima.